Se você é extremamente organizado, se a sua vida financeira é extremamente organizada, se a sua vida pessoal é extremamente organizada, esse vídeo aqui definitivamente não é para você. Olá, meu nome é Saul Cristóvão, sou idealizador do programa Ensinando a Ensinar e hoje eu falo de um assunto muito bacana que eu tenho certeza que você vai gostar muito, que é organização. Organização na vida pessoal, organização de projetos, organização na vida corporativa, na vida profissional, enfim, organização de um aspecto geral. E são pontos de vista que eu vou debater e vou conversar agora com você, que eu tenho certeza que você vai se identificar em alguns desses pontos, se você é uma pessoa organizada ou se você precisa melhorar em alguns tópicos. E eu vou começar com a falta de foco. Um dos maiores problemas de pessoas que não estão bem organizadas, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, é a falta de foco. A falta de foco, ela acaba deixando a pessoa sem um sentido, sem direcionamento, para estar atuando, para estar fazendo o que deve fazer ou o que precisa ser feito. Muitas vezes embaralhamos, o que eu quero fazer e o que precisa ser feito. Então a falta de foco, você fica, vamos dizer assim, numa viagem mental, sem foco, faz um pouquinho aqui, faz um pouquinho ali, mistura as tarefas. Algumas pessoas dizem, eu sou multifacetado, então eu faço várias coisas ao mesmo tempo e está tudo certo. A probabilidade de dar errado quando nós fizemos muitas coisas ao mesmo tempo é muito grande. Então nós precisamos nos organizar nesse ponto e ter foco nos afazeres, ter foco no que você for direcionar a fazer, intencionar a fazer. Então nós temos que cuidar com a falta de foco nas atividades. E quando a gente fala nas atividades, são as atividades do dia, aquelas atividades que nós temos aí uma sequência, que nós temos aí uma ordem de ser feita, e essas atividades elas podem ser de caráter emergencial, de urgência, não importante e as dispensáveis. Mas isso aí, enfim, cada um sabe, cada um consegue visualizar de uma forma muito pessoal qual é a tarefa que deve ser executada e qual é o foco que precisa colocar nessa tarefa. A falta de foco ocasiona uma queda na produtividade. E isso no caráter pessoal e no caráter profissional. Tem pessoas que estão bem organizadas, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, é a falta de foco. A falta de foco, ela acaba deixando a pessoa sem um sentido, sem direcionamento para estar atuando, para estar atuando, para estar fazendo o que deve fazer ou o que precisa ser feito. Isso é bem interessante. O que deve ser feito, precisa ser feito, Isso é uma coisa que eu não vou dizer que não exista, mas é muito, muito raro. Normalmente, quando uma pessoa é desorganizada na vida pessoal, isso reflete lá no trabalho e vice-versa. Enfim, tudo acaba se misturando. E essa falta de foco que perde a produtividade, isso acaba te deixando em xeque na tua credibilidade, na credibilidade com os outros. O que eu quero dizer com isso? É claro que quando nós prometemos algo, quando nós nos prontificamos a fazer algo para alguém e não entregamos o resultado esperado pelo outro, isso acaba deixando a gente em xeque, deixa a gente, o outro vai ficar com uma expectativa quebrada, uma expectativa rompida. Isso acaba estragando, muitas vezes, um elo comercial, um elo de trabalho e às vezes até elos, de amizade. Por quê? Porque a quebra de expectativa, ela vai muito mais além de uma simples promessa não cumprida. Porque às vezes aquilo que foi prometido para você talvez não tenha um peso e uma importância tão forte, mas para o outro, sim, para o outro é muito importante. Então esse julgamento ele é muito perigoso, nós termos esse julgamento de não é tão importante, não, é só um detalhezinho, não, é só uma coisinha. Mas talvez para o outro é uma coisa muito grande, é uma coisa muito especial. Então nós temos que cuidar aí com isso para não ter essa quebra de credibilidade no que você promete e na tarefa que você vai cumprir. Então a organização no cumprimento nessa tarefa, na realização dessa tarefa, ela impacta em diversos segmentos. Uma coisa que nas minhas palestras eu sempre digo, a desorganização
ela acaba deixando rastros, né? A pessoa que não tem uma organização, ela sempre deixa sinais para as outras. Como assim, Saul? Muitas vezes numa entrevista de trabalho é feito vários questionamentos justamente para a pessoa que está fazendo ali, né, todo esse processo de entrevista, ela catar, né, esse tipo de informação. Sim, essas informações, se a pessoa é organizada ou não. Muitas vezes uma pergunta simples, que hora você levanta e qual é a primeira coisa que você faz? Isso já vai dizer muito, né, do seu dia, vai dizer muito da sua organização. Então nós temos que cuidar muito, né, para isso não ser quebrado e também para que a gente consiga dar uma sequência boa nas tarefas do dia, da semana ou do mês. Mas enfim, né, vou falar isso logo à frente, né. Outro detalhe super importante é que a desorganização ela entra em um ciclo vicioso. E este ciclo vicioso, eu vou explicar melhor agora da seguinte forma. Você não tem a consciência que você é desorganizado e começa com pequenos deslizes, né? Deixa isso para lá que eu faço depois. Deixa isso que mais tarde eu faço. A famosa e mais conhecida procrastinação. Você deixa de fazer algo para fazer outro. Você deixa de fazer algo talvez não tão prazeroso para fazer alguma coisa que te dê prazer naquele momento. E isso acarreta, né, tem uma sobrecarga muitas vezes no final do dia, no final da semana ou até mesmo no final do mês, no final do ano. Vamos dizer, porque você deixa de fazer coisas que são, né, que são urgentes ou que são pertinentes à entrega de um projeto ou à entrega de um resultado, inclusive até resultados pessoais, né? Deixamos muitas vezes de fazer algumas coisas para o nosso próprio resultado pessoal. E isso impacta muitas vezes não agora, nesse momento, mas sim à frente, logo à frente, aí, quando você quer, vamos dizer, quando está prestes a realizar, né, o seu projeto, realizar até o seu sonho, mas deixou pendências lá atrás, que isso vai impactar, né, no desenrolar, na realização dessa tarefa, na realização desse projeto ou até mesmo deste sonho. Isso também involuntariamente, vamos dizer assim, né, respinga para um problema social, né, que é uma exclusão ou uma autoexclusão. Como assim, Saul? Uma exclusão ou autoexclusão? O que acontece? Quando você está se relacionando com amigos, parentes, né, enfim, e acaba deixando, né, de fazer algumas coisas que você mesmo prometeu para os amigos, parentes ou conhecidos, certamente você vai ser excluído de muitas coisas, inclusive de projetos. O Saul, ele promete, mas ele se enrola, ele não entrega. Ele promete de entregar tal coisa, tal dia, mas sempre atrasa. Não dá para contar com ele. Não vamos encaixar ele nesse projeto, não vamos convidá-lo, né, para fazer tal coisa. Então, enfim, isso aí é uma exclusão, né, uma exclusão social. A pessoa é excluída, né, de algo que poderia ser muito legal, muito prazeroso ou muito rentável, né, por uma falta de organização. Muitas vezes o problema também da exclusão social pode ir além do ciclo, né, de amigos, de parentes ou de conhecidos. Ele vai dentro da empresa, isso acontece dentro da empresa. E aí quando acontece dentro da empresa, você deixa de ser promovido por isso. Você deixa de ser transferido para uma nova etapa. Você deixa de ser aí, vamos dizer, até melhor remunerado. Por quê? Porque se o Saul, ele custa ou ele tem dificuldade de entregar, né, o que promete ou de entregar as suas tarefas, o Zezinho lá, ele entrega melhor, ele entrega mais rápido ou ele entrega no prazo que ele determinou. Certamente as oportunidades vão para uma outra pessoa. Então nós temos que ter todo esse cuidado, nós temos que ter toda essa mentalização que a nossa falta de organização, ela pode sim acarretar em diversos problemas para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, como eu já falei. A autoexclusão muitas vezes acontece também, ela simplesmente vê aquelas pessoas lá são muito organizadas, elas ficam cumprindo os horários, elas são muito chatas nos horários, eu não quero estar lá com as pessoas, eu não vou estar com as pessoas. Ela acaba o quê? Se excluindo, né? Ela se exclui do projeto, ela se exclui de tudo que está acontecendo, porque ela não se enquadra lá. Se esse exemplo que eu dei, você se enquadra nele, tá tudo bem, tá tudo certo.
A questão que eu sempre levanto é o quanto isso está te prejudicando. E é isso que nós estamos conversando hoje e é isso que eu quero falar para você. Se tem alguma coisa que está te prejudicando nesta caminhada, você tem que analisar se isso é um problema de organização. Tanto a organização pessoal, como eu falei, ou da organização, né, do trabalho, né, nas suas atividades aí profissionais. Então nós temos que ficar bem atentos para não se auto-excluir ou também não deixar de ser excluído, né, por coisas que, né, às vezes são pequenas e é só uma pequena modificação de hábitos, a coisa já vai ser resolvida, ser melhorada. E detalhe muito importante que eu tenho notado: as pessoas que são desorganizadas, elas acabam criando justificativas e álibis a todo momento. Eu não sei se você conhece alguém assim. A pessoa atrasa e ela sempre vai culpar alguma coisa ou algo ou alguém. E a gente vê e fica muito notório, né, quando é um problema esporádico, quando é um problema que aconteceu e saiu, né, do controle dessa pessoa, ou quando isso acontece com frequência. Então isso fica muito óbvio, né? Fica na cara. Não sei se você já presenciou algum fato desse, que a pessoa fica sempre te dando desculpas e fala que vai entregar num dia e te dá uma desculpa, ou fala que vai entregar no outro dia e te dá outra desculpa, e as desculpas são, né, as desculpas são muito engraçadas, muitas vezes são catastróficas, né? Enfim, são de N desculpas. Então a gente só tem que cuidar, né, para a gente muitas vezes não envolver essas pessoas no seu projeto, né? E eu acho que também é importante eu citar isso. Quando você é empregador ou quando você é empreendedor, você contar com essas pessoas, você pode se frustrar. E isso pode ser muito ruim. Pode ser muito ruim até para o seu projeto, para a sua vida pessoal, né? Porque as duas coisas estão sempre muito vinculadas, né? Não é duas pessoas, é uma pessoa só com isso, né? Outro detalhe importante é que as pessoas que elas têm algumas peculiaridades de desorganização pessoal, elas acabam perdendo um tempo precioso. Eu acho que se eu for avaliar de todos os problemas, né, que uma pessoa desorganizada ela acaba enfrentando em sua vida, perder tempo eu acho que é a pior de todas. Por quê? Porque tempo não se compra. Tempo é uma coisa que no momento que você não utiliza ele bem, já foi, já era, não tem mais volta. E ao mesmo tempo que você está perdendo muito tempo, automaticamente você vai estar perdendo oportunidades. Então são duas coisas, você perde o seu tempo, e esse tempo não volta mais, e a coisa que tem mais valor na nossa vida. E outra é as oportunidades, que muitas vezes passa apenas uma vez na nossa frente. Então a falta de organização ela pode te acarretar uma série de danos. Você perder seu tempo, né, por falta de organização, e muitas vezes por um detalhe que você vai, né, ajeitar, vamos dizer assim, né, que você vai aí modular no seu mindset, na sua mente, na sua vida, pode fazer com que você dê uma virada na sua vida. E sim, uma virada financeira inclusive. Eu conheço pessoas e conheço profissionais que são extremamente talentosos, mas por a falta de organização, estão sempre com problemas de conseguir novos trabalhos, novas oportunidades, conseguir recurso. Por quê? Porque as pessoas já se ligaram que aquela pessoa X, ela não entrega os trabalhos, que ela tem uma desorganização pessoal muito grande, ou até mesmo profissional, quando ela entrega um projeto, o projeto está desorganizado. Então, não sei se você já sofreu com isso em algum momento, mas comigo já aconteceu. No momento que eu formulei todo o projeto e estava montando, ensinando a ensinar, uma das coisas que eu pensei muito, vou colocar esse tópico, né, no programa de treinamento ou não? Sim, vou colocar. E ele entrou, né, no início, né, do programa, de nós falarmos, comentarmos, e no programa ele tem ali uma série de técnicas, uma série de abordagens sobre organização pessoal e organização profissional, justamente para ajudar a pessoa na jornada dela de mentor, na jornada dela de palestrante, de professor, de instrutor, né, ou até mesmo, né, no desenvolvimento de um infoproduto. Nossa, isso aí, se você não tiver uma organização, você nunca, né, vai conseguir. Ou até mesmo você pode o quê? Pagar, né, por essa organização. Mas aí você tem que ter, né, dinheiro disponível para bancar, né, uma série de pessoas para organizar o seu projeto, inclusive organizar a sua própria vida. Então, fique atento a esse detalhe.
A falta de consciência, e todas as pessoas que eu conversei, e que elas, muitas vezes elas alegaram: Saul, eu sou desorganizado, mas a minha vida dá sempre certo. Eu sou desorganizado, mas é assim que eu sou e eu entrego o resultado. Se for analisar bem, ela não está entregando um resultado bom. Ela entrega alguma coisa. E ela entrega algo que ela pensa e que ela julga que é compatível. Mas é por quê? Porque não há uma consciência, né? A pessoa entregou 2 dias atrasado um projeto e para ela aquilo está tudo bem. Não vai fazer diferença. Entreguei 2 dias, isso aí não vai fazer diferença na vida, né, do outro, na empresa do outro, no negócio do outro. Mas muitas vezes, um dia, 1 hora faz muita diferença na organização do outro. Vocês entenderam? A minha falta de organização atrapalha na organização do outro. Quer dizer, quem não tem organização atrapalha quem tem organização. E há um choque muito grande. E esse choque ele acaba com muitas vezes até com rompimentos. Rompimentos comerciais, rompimentos profissionais e outros tipos de rompimento. Não sei se você já viveu isso, mas se não viveu, se você entrar vamos dizer assim, no empreendedorismo, pode ser que isso aconteça com você. Então você tem que ficar muito alerta, né? E também entender, né, ter a consciência da sua organização pessoal, ter a consciência da sua organização profissional e também das pessoas que estão junto com você no seu projeto. Então isso é o segundo tópico que eu também, né, eu coloquei isso, né, no nosso programa de treinamento Ensinando a Ensinar. Né, na hora de contratar pessoas, na hora de fazer, né, essa reunião de pessoas para te auxiliar no seu projeto. Então isso também, você fazer uma boa pesquisa de quem vai trabalhar com você e de quem vai fazer parte da sua equipe é de total importância. E isso vai sim impactar lá na frente. Muitas vezes impacta já no começo, mas né, quando estamos num projeto, muitas vezes a caminhada não importa tanto, mas sim o resultado ele precisa apresentar. A falta de organização ela acaba acarretando uma série de probleminhas pequenos, que muitas vezes não são percebidos no primeiro momento, mas lá na frente, como isso atrapalha a nossa vida. Por exemplo, alguém que tem que lavar o carro, que tem que ir ao banco e tem que visitar a namorada. Ele escolhe lavar o carro. Na organização mental dele, não, eu vou lavar o carro, depois eu vou no banco e por último eu vou lá e vou visitar minha namorada. E ele começa a lavar o carro ali e se perde, coloca uma música e se perde naquele lance de lavar o carro, e aí vai no telefone, aí daqui a pouco, agora eu vou lavar a parte interna, agora eu vou dar mais vou polir, vou passar uma cera, vou comer alguma coisa, e enfim, né, fica ali um bom tempo, né, naquela jornada, naquilo que ele, né, intencionou em fazer, naquilo que ele focou em fazer. Porém, entretanto, ele tinha que ir ao banco, e a hora passou. Ele não conseguiu, né, juntar as coisas, se organizar para, né, trocar de roupa e ir ao banco. O que aconteceu? Ele não pagou, né, esse, vamos dizer assim, hipotético boleto. O que isso vai acarretar? Pagamento de juro, né? Pagou atrasado, vai pagar juro. Mas é um jurinho pequeno, é um pouquinho, não tem problema. Dane-se. Aí foi para casa, ficou, né, muito chateado. Vou ter que pagar, né? Mas tudo bem, tranquilo, vou terminar agora de me organizar aqui e vou tomar um banho. E nisso, ele acabou se atrasando também para ir lá visitar a namorada. A namorada, né, quando ele chegou lá, a namorada, poxa, mas tu chegou atrasado, o que houve? Aí talvez ele invente uma desculpa, talvez ele admita, mas o que acontece? Uma bronca da namorada, talvez uma discussão, né, que não precisaria acontecer. É claro que isso foi um exemplo que eu citei para vocês. Às vezes num pequeno detalhe, numa pequena escolha, né, de tarefa, de uma organização de afazeres diários, você pode ter prejuízos financeiros, você pode ter problemas, né, de relacionamento e muitos outros que eu poderia citar para vocês. Eu não sei se essa historinha aí você conseguiu captar ou se conhece alguém, né, que é dessa forma, assim, que acaba organizando suas tarefas de uma forma desorganizada, né? A escolha das tarefas é muito importante.
Você tem que escolher as tarefas que, caso você não faça, isso vai acarretar problemas. Sim, problemas. Se eu não for ao banco, eu não vou pagar aquela conta e eu vou pagar juro. Problemas financeiros, você vai pagar o que não precisa. Se eu chegar atrasado na casa da minha namorada, ela vai me dar uma bronca, uma discussão desnecessária. E assim por diante, poderia citar aí N exemplos aqui, só para nós elucidarmos o que eu quero dizer. A falta de organização ou uma organização errônea das tarefas diárias, dentro do que a gente precisa realmente fazer para não se prejudicar, para não atrapalhar a sua vida ou pior, que é o meu ponto de vista, é bem pior, atrasar a vida das outras pessoas. Como eu já falei anteriormente, muitas vezes a pessoa criou uma expectativa que você vai chegar em determinado horário. A pessoa criou uma expectativa que você vai entregar aquele projeto, aquele relatório. Vocês entendem que às vezes a falta de organização, isso pode acarretar uma série de problemas, de prejuízos financeiros, de perder oportunidades, Isso é engraçado, que quando as coisas são boas, muitas vezes ela fica num ano muito pequeno. Quando as coisas são ruins, elas se espalham muito rápido. A história que eu vou contar para vocês é uma história real, que eu presenciei dentro de uma empresa da qual eu fiz parte. O profissional, ele era um profissional super experiente, já tinha 20 anos de experiência. Porém, no cumprimento, quando ele cumpria as tarefas dele, ele sempre dispersava muito. Ele entregava sempre essas tarefas com um delay de atraso. Mas ele entregava, ele fazia bem feito. Na visão dele, na consciência dele. Não, eu fiz bem feito, ninguém faz tão bem quanto eu. Porque ele já tinha 20 anos de experiência. Porém, entretanto, isso se espalhou dentro da corporação, que ele não entregava, ele não cumpria prazos. Ele era bom, mas não cumpria prazos. O que aconteceu? Esse profissional ele não era incluído, como eu falei, ele acabou sendo excluído de uma série de oportunidades que, ao meu ver, poderia ser corrigida. Então tenha consciência de que às vezes você precisa melhorar na sua organização de tarefas ou de alguma tarefa específica, que isso é claro que você que vai determinar o que você precisa melhorar ou não, ou não. Eu estou falando agora aqui para as pessoas que querem melhorar, para as pessoas que precisam melhorar. Se você é extremamente organizado, se a sua vida financeira é extremamente organizada, se a sua vida pessoal é extremamente organizada, esse vídeo aqui definitivamente não é para você. Esse vídeo aqui é mais para as pessoas que entendem e têm a consciência que precisam melhorar em algum aspecto ou que sabem alguém que tem essa deficiência, que precisa desta ajuda, E com esse vídeo talvez isso elucide uma série de pensamentos que você pode sim estar ajudando essa pessoa. Importante, se ela quiser, óbvio, como eu falei, muitas vezes você tem que primeiro despertar essa consciência que a pessoa precisa melhorar em algum aspecto de sua organização pessoal ou profissional, para depois poder, de alguma forma estar atuando, estar ajudando-a, a melhorar, a criar novos meios de se organizar, novos hábitos saudáveis, hábitos melhores, hábitos mais pontuais. Eu digo que a pontualidade é um hábito. A não pontualidade, da mesma forma, é um hábito. As pessoas que começam a chegar atrasado 1, 2, 3, 4 vezes, pronto, isso cria um hábito para ela. Inconscientemente, ela processa isso como tá tudo certo, tá tudo bem e tá tudo tranquilo. E muitas vezes, ela não se dá por conta o quanto isso está atrapalhando na vida dela. E o quanto isso, socialmente, isso também está atrapalhando na jornada, na jornada e no crescimento aí pessoal dela. Então, já deixo aqui uma dica e logo eu vou falar de algumas metodologias, de como a gente melhorar isso e como você também pode ajudar outras pessoas também a melhorar isso. Eu, de alguma forma, sempre auxilio os meus mentorados a ter uma organização. Mas isso é uma tarefa muito, muito difícil e muito árdua. Justamente por isso que eu estava falando, pela consciência. Eu vou dizer para você que realmente, definitivamente e verdadeiramente, muitas pessoas não têm a consciência.
da sua própria desorganização. E muitas vezes que você vai, né, conversar com ela a respeito disso, ela já cria uma distância, ela já acaba te repelindo, né? Esse cara tá me julgando, esse cara aí tá me criticando. Quem é esse cara aí para estar me criticando? Ele acha que tem a vida dele toda organizada. Aí, ao invés, né, de mentalizar, poxa, eu acho que eu posso melhorar isso, ele fica procurando coisas em pontuar você. Você não tem também a vida organizada. Porque você também atrasou isso, porque você fez isso, você fez aquilo. Eu não sei se isso já aconteceu na sua vida, mas na minha já aconteceu. É claro, é óbvio, né, que muitas vezes nós não cumprimos ou não conseguimos cumprir, né, com as nossas metas ou com a nossa organização, devido muitas vezes a fatores externos ou devido a coisas que acontecem. Você domingo se alimentou erroneamente, extrapolou, né, no churrasco ou até mesmo na bebida e se atrasou segunda-feira, né? Não foi trabalhar ou ficou com uma dor de barriga e não pôde trabalhar, e isso acontece. Já aconteceu comigo. Agora, no momento que toda segunda você começa a ter esse mesmo problema, isso já é um problema organizacional. E por que não organizar sua própria alimentação, sua própria rotina? Por quê? Porque isso está atrapalhando. Como eu já falei, se isso não está atrapalhando, está tudo certo. Um outro caso interessante, que muitas pessoas saem do mundo corporativo justamente porque não se adaptam a isso. E eu já vi pessoas a saírem do mundo corporativo porque elas não conseguem se adaptar a essas rotinas, né? A essa organização. E até uma coisa interessante, né? Por que grandes empresas são chamadas de organização? Não sei se você já parou para pensar. Por quê? Porque as grandes empresas, elas precisam de organização para funcionar. Por quê? Porque muitas vezes a atividade dela é tão complexa, se não tiver uma organização de tarefas, né, de afazeres, ela não vai funcionar, ela não vai entregar o que ela promete, ou o que ela vende, ou o que ela, né, almeja entregar, né, para os seus clientes, para os seus prospectos. Você já tinha parado para pensar, né, nesse termo, né? Uma grande organização. Organização por isso, pela complexidade, né, ou não de sua atividade. Então, por exemplo, você quer se tornar um infoprodutor. Para você se tornar um infoprodutor, uma das prioridades da sua vida é sim se organizar. Por quê? Porque você vai ter que organizar os seus roteiros, organizar suas filmagens, organizar a distribuição, organizar e organizar. Olha só, então isso é tudo organização. No momento que você não tem, né, essa organização, você começa a se frustrar. Você perde, por exemplo, de publicar alguma coisa, aí publica na hora errada, já não tem a mesma resposta, já não tem a mesma coisa, né, o mesmo resultado, já não tem o mesmo resultado. Então isso é muito impactante, então vamos ficar bem espertos. Então sempre quando começar o dia, né, naquele café da manhã, já mentalmente organize as suas atividades, organize os seus afazeres e principalmente organize, né, as suas prioridades. E o que pode impactar se tal atividade não for realizada? Ou se tal atividade for, né, vamos dizer, for protelada, isso vai impactar de alguma forma ou não? É como uma história, né, de lavar o carro. Será que se essa pessoa deixasse para lavar o carro numa outra oportunidade, no outro dia, isso ia impactar alguma coisa naquela história? Não. Mas se ele tivesse que levar o carro em uma feira para vendê-lo, por exemplo, aí sim, isso poderia impactar. Se ele não lavasse o carro e levasse o carro nesta feira, o que ia acontecer? O carro sujo, né? Não ia ser uma boa aparência e, enfim, isso poderia acontecer de não vender o carro. Por quê? Porque o carro não está com aspecto bom. Vocês conseguiram sacar, né, a diferença? Então, dependendo da situação, a mesma história, dependendo, né, da situação que ela vai, do contexto dela, ela pode gerar um problema ou não, sem problema nenhum. Lava o carro no outro dia, tá tudo certo e isso não vai acarretar problema nenhum. Eu prefiro ir no banco, pagar o meu boleto, não pagar o juro e depois eu vou para casa da namorada, chego pontualmente na casa da namorada, não tomo a bronca aquela, né, bronca básica e tá tudo certo. Vocês entendem? Então, mas é claro que eu não posso colocar para vocês, né, o que é prioridade na vida de vocês. O que é prioridade na sua vida.
Mas sim, você precisa entender que nem todas as rotinas elas são ruins. Talvez nem todas as rotinas são prazerosas. Mas no momento que você tem uma organização e que você coloca nesta organização as suas atividades, o que é importante, o que pode ser inclusive delegado e o que pode ser protelado, a sua vida pode mudar definitivamente. Seus projetos vão começar a andar melhor, as suas relações vão ser mais fiéis. Não sei se está fazendo sentido para você. Está fazendo sentido tudo isso? Tá sendo interessante esse assunto? E eu acredito que sim, porque eu vejo assim, que nenhuma pessoa que não possui senso de organização, ela consiga se dar bem em tudo. Talvez, se dê bem em um ponto, mas outro vai deixar, a desejar. E isso vai, de alguma forma, acarretar problemas na vida dela. Pense nisso. Pense o quanto você está se organizando e o que você pode melhorar na sua organização pessoal, na sua organização profissional. E muitas vezes a organização não é também diária, ela pode ser uma organização a médio e longo prazo. Ela pode ser sim uma organização de um projeto, de uma entrega a longo prazo. Às vezes é um projeto de vida, às vezes é a realização de um sonho. E para realizar sonhos, nós precisamos nos organizar financeiramente, organizar o nosso tempo, organizar a nossa energia, a energia que nós vamos desprender para estar trabalhando, atuando na realização do nosso próprio sonho. Pense nisso. Muitas vezes eu não consigo realizar tal sonho. Muitas vezes é uma questão de organizar, se organizar financeiramente, organizar a sua vida diária, semanal, mensal. Eu não quero ficar nesse assunto, o financeiro, porque nem tudo é financeiro. Sim, impacta? Claro que sim, mas eu não vou discutir isso. Também não vou falar aqui. Mas outras coisas, por exemplo, você tem que realizar um sonho, mas para realizar esse sonho você tem que cumprir uma série de etapas. Se você começar a protelar e não se organizar para o cumprimento destas etapas, o que você acha que vai acontecer lá na frente? O que você acha que nesse decorrer dessa jornada vai acontecer? Frustração, decepção e até muitas vezes depressão. Quando você não consegue realizar ou se realizar, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, isso te leva a uma depressão. Isso te leva a um estresse muito grande. Você almeja fazer tal coisa ou possuir alguma coisa e você não consegue. E não consegue. Aí tem um outro lado também, que é as pessoas que não têm consciência, que precisam melhorar nesses pontos, mas acabam num vitimismo, um vitimismo cabalístico. Estas pessoas vão culpar, vão culpar o tempo, vão culpar outras pessoas, vão culpar o relógio que não funciona, vão culpar 1000 coisas. Não sei se você já conhece alguém assim ou já conheceu alguém assim. Mas enfim, nós temos que ter essa consciência e nós temos sim que prestar muita atenção na nossa organização e também na organização das pessoas que estão conosco, para que a gente possa de alguma forma também estar ajudando-as, estar auxiliando nessa jornada. Mas detalhe importante, auxiliando somente as pessoas que querem ser ajudadas. A falta de organização já é um problema latente que vem da nossa má formação. Sim, má formação. Pergunto para você, você teve aulas de organização pessoal, de organização de tarefas? O que é prioridade, o que não é prioridade e tudo isso que engloba uma organização pessoal? Eu não estou falando nem organização corporativa. Porque aí cada corporação tem a sua própria organização e suas peculiaridades, mas a organização pessoal mesmo. Cumprimento de horários. Mas é muito chato ficar esse negócio de cumprir horários. É muito chato esse negócio de regras. Muita regrinha. Vida livre. Pô, gente, esse pensamento eu acho que é uma crença limitante. Para as coisas darem certo, nós precisamos nos regrar. As pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço,
Elas têm isso no seu próprio mindset, na sua mentalidade. Elas se organizam para realizar. Saca essa? Organização, para mim, é sinônimo de realização. As pessoas que se organizam, elas realizam. As pessoas que não realizam, é porque elas protelaram ou criaram, dispositivos, vamos dizer assim, para se eximir de alguma responsabilidade, muitas vezes do seu próprio sonho ou de sua própria vontade. Mas eu não estou aqui para isso, para dar lições de moral ou nada parecido, não. O que eu quero dizer para você agora, nesse momento, é a importância de uma organização, começando pela organização pessoal. Na nossa escola, na nossa formação primária, os professores não falam disso. Na minha, pelo menos, não falaram. Não sei, talvez na sua escola algum professor tenha comentado isso ou tenha ministrado alguma aula a respeito disso. Nas corporações, isso já entra nos CRMs, já entra num cronograma de atividades, tarefas e como cumprir uma agenda, como cumprir. As organizações elas já têm essa didática e já fazem isso há muito tempo. E elas prestam essa educação, elas dão esse conhecimento aos seus funcionários. Mas por que isso? Porque isso é melhor para todos, para o andamento de todo o processo. Mas nós, meros seres humanos, de vida não corporativa, aqueles que são empreendedores, aqueles que são profissionais liberais, esses não precisam de organização, esses não precisam, porque eu tenho meu próprio negócio. Eu chego a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero, eu trabalho quando eu quero. Se você realmente é empreendedor, você sabe que não é bem assim. Aqueles que se dizem empreendedores, que eles falam com esse discurso, mas esse discurso é um discurso falido. Esse discurso é um discurso que não existe. Ele é um discurso que não convence mais ninguém. Porque as pessoas que realmente estão fazendo a diferença aqui, hoje, é porque elas são regradas, elas têm ali todas as suas atividades dentro de um cronograma. Repito, nem sempre as coisas saem certo. Nem sempre você consegue seguir o seu cronograma, seguir a sua organização, porque 1000 coisas podem acontecer. Sem problema, tudo certo, ok. Volta a se organizar, se reorganize. Tem um problema, saiu da rota, saiu do GPS, volta, corrigir a rota. É uma analogia até bem interessante. O GPS, quando ele está funcionando, que você errou o caminho, o que ele faz? Ele remaneja a rota e te dá novamente a rota para você chegar no seu objetivo. Nossa vida é assim também. Se alguma coisa saiu da rota, que deu errado por N motivos, eu não vou nem, questionar quanto a isso. Isso acontece comigo, tenho certeza que acontece com você. E isso acontece, é normal, problemas acontecem. Mas não vamos se apegar nesses problemas para não corrigir a nossa rota. E simplesmente, cruzar os braços e, deu errado, não vai dar de novo. Ou sempre dá errado. Mas isso vai sempre acontecer. Mas vitimismos e desculpas e bengalas, Pense nisso. Se a sua vida não está dando certo como você está planejando, corrija o GPS, corrija a rota, veja qual é a sua organização que não está funcionando. O que você está escolhendo fazer, talvez não seja a prioridade para você se realizar o seu sonho. No programa Ensinando a Ensinar, eu coloquei esses assuntos na pauta, devido a esses assuntos eles serem bem direcionados a grandes corporações, pequenas empresas, pequenos comércios, muitas escolas, muitas instituições governamentais ou não governamentais. Elas não prestam esse serviço, elas não dão essa educação, elas não fazem esse papel. E ao meu ponto de vista, isso é um papel que vai muito, muito além de uma gentileza, de um favor a outra pessoa. Porque você vai melhorar a vida da outra pessoa quando você sabe como se organizar e ajuda as outras pessoas também a se organizar. Repito, nem todo mundo quer isso, nem todo mundo aceita isso. Por quê? Por falta de consciência. Tem um ditado muito, muito, muito esdrúxulo, mas eu vou citar aqui. Tirem as crianças da sala. Não tire uma pessoa da merda sem saber por que ela está na merda. Desculpe, falei. Às vezes a pessoa é tão desorganizada que ela não está tendo aí as respostas que o universo
está enviando para ela e ela está fechada, né? Sua mente e seus olhos estão fechados e não se organiza. Até aí é uma pena, mas não tem muito o que fazer. O problema é quando essa pessoa começa a prejudicar a outras pessoas, quando começa a prejudicar você. Ao meu ver, isso deveria ser ministrado em escolas primárias, deveria ser ministrado em todo curso, técnico ou não, isso deveria ser falado em todas as instituições de ensino, em todos os aspectos, em todos os parâmetros, em todas as idades. É claro que uma criança tem as suas prioridades, um adolescente tem as suas prioridades, o adulto tem as suas prioridades, é claro, respeitando, né, essa ordem cronológica, essa idade. Criança é criança, criança tem que brincar, mas criança tem que escovar os dentes, criança tem que lavar as mãos, criança tem que cuidar da sua higiene pessoal e aprender desde cedo a se organizar suas tarefas, a organizar, arrumar seus brinquedos. Eu estou citando exemplos, mas é o senso de organização desde cedo, quando ele é despertado no ser, aquele ser humano, a vida dele, toda a trajetória dele vai mudar. Toda a trajetória pessoal e profissional dele vai mudar. Para não se tornar aquele ser humano adulto frustrado. Aí você vai analisar um pouco, né, a vida e o histórico dessa pessoa para poder ajudá-la, e ela tem uma vida desregrada. Aí você vai conversar com essa pessoa e ela simplesmente nega. Bom, a minha visão é o seguinte: você quer ajuda? Eu estou sempre disposto a ajudar. Não quer? Tá tudo bem. Desde que, é claro, não esteja me prejudicando. Vocês entendem isso? A importância de nós comentarmos sobre organização pessoal, a importância de nós, né, falarmos sobre organização pessoal, a importância de nós debatermos isso com nossos amigos, com nossos parentes, com nossos familiares, sobre organizações, organização pessoal, organização profissional. É muito importante nós falarmos sobre isso. E é por isso que eu estou falando agora, aqui com você, a respeito de organização. É por isso que eu coloquei isso no meu cronograma, por isso que eu coloquei isso no meu treinamento, no meu programa de treinamento, Ensinando a Ensinar. Se eu estou ensinando outros profissionais a ensinar a sua arte, as suas atividades, as suas técnicas, eu tenho que falar sobre a organização pessoal, eu tenho que falar sobre a organização pessoal e profissional, sempre juntas. Um profissional que faz um curso, um treinamento, mas ele não entende nada sobre esses quesitos de organização, ele vai deixar de entregar o que ele poderia entregar. Vocês entendem? Se a pessoa diz para você que a vida dela está tudo certo, que está tudo ok, e você visualiza que realmente, poxa, não está, muitas vezes são crenças limitantes. E eu sempre digo, quando eu vejo uma pessoa desorganizada e ela tem uma certa resistência, né, nessa compreensão, né, desses ensinamentos, eu sempre digo, olha só, se você está fazendo assim, do seu jeito, está tendo uma resposta, imagina só se organizasse. Imagina só se cumprisse as suas metas pessoais, se cumprisse o seu próprio cronograma. Quanto essa pessoa não seria genial, quanto essa pessoa não seria mais produtiva, ganharia mais dinheiro, seria mais conhecida, seria mais valorizada. Então eu sempre, nos cursos presenciais, um dos tópicos que eu falo é justamente isso. Se você está levando a sua vida assim, do seu jeito, está tendo uma resposta, está tendo um resultado, imagina se organizar. O gráfico de resposta da sua vida, ele vai aumentar, ele vai disparar para a lua, ele vai ficar muito melhor. São pequenos pontos, pequenos ajustes. E eu agora vou te dar uma sacada para você. Uma sacada que eu uso para mim, que eu aprendi, e eu uso isso constantemente. E eu ensino isso no Ensinando a Ensinar. No meu programa eu ensino. É uma pequena sacada, mas eu tenho certeza que de alguma forma, de coração, vai te ajudar. E essa sacada é sempre quando você começar o dia, que você estiver tomando o seu café da manhã, você mentalize o que você precisa fazer. Após isso, você identifique o que você, deixando de fazer, vai te prejudicar. Essa é a grande sacada. Eu tenho que escrever um relatório, eu tenho que lavar o carro, eu tenho que visitar a namorada, eu tenho que ir ao banco, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que levar o cachorro para passear, eu tenho que, se possível, e eu faço isso,
não conto isso para ninguém, mas agora todo mundo vai ficar sabendo, eu anoto. Eu anoto, sim, hoje eu preciso fazer isso, preciso fazer isso, isso. E quando eu anoto, eu visualizo, é uma forma melhor, né, de memorizar suas próprias tarefas. Então quando eu anoto, eu visualizo, isso aqui. E aí vem aquela pergunta: qual dessas tarefas que eu anotei agora, se eu não cumprir, tá tudo bem. Nada vai acontecer de ruim. Eu não vou perder dinheiro, eu não vou perder tempo, eu não vou perder energia. Eu não vou me estressar. Eu não vou estressar outra pessoa. Eu não vou, criar um problema para mim, ou não vou criar um problema para outra pessoa ou outras pessoas. Eu uso isso todo dia, constantemente, para tudo. Eu estou elaborando um projeto, eu coloco essa pergunta. Se no projeto eu não realizar isso, nessa ordem, o que isso vai me acarretar? Não me acarreta, tá tudo bem, isso eu posso protelar. Isso eu posso procrastinar. Talvez hoje, talvez amanhã ela entre sim numa prioridade. Vocês entendem? Isso é muito pessoal, claro, isso é muito pessoal. Cada um sabe de suas prioridades. Cada um sabe do que é melhor fazer e o que não vai prejudicar se não for feito. Então eu deixo essa grande sacada, eu utilizo isso. E isso eu também, para todos os meus alunos, para todas as pessoas que estão aí na jornada de aprender a ensinar, uma das coisas fundamentais, nesse processo de aprender também, aprender a ensinar é sim se organizar e fazer, ensinar outras pessoas também a se organizarem melhor, de forma mais adequada. É uma adequação. Eu tenho um dia, esse dia é 12, 18, 20 horas, não sei, cada um tem a sua rotina diária, vamos dizer assim. Nessa rotina eu tenho uma série de afazeres, de todos os afazeres que eu tenho que cumprir nesse dia, o que se eu não fizer vai me prejudicar? E o que se eu fizer vai me trazer mais benefícios? E essa é a segunda pergunta. De todas as tarefas que eu tenho que fazer no dia, na semana, no mês, qual delas eu tenho que cumprir sem falta? Eu tenho que cumprir ela religiosamente, eu tenho que cumprir ela de forma exemplar, eu tenho que deixar ela alinhadíssima, eu tenho que realizar. Vai me trazer mais benefícios. O que mais vai me trazer vantagens? Felicidade, dinheiro. Essa é uma grande sacada. Duas coisas. O que, se eu deixar de fazer, vai me prejudicar, e o que eu fizer vai me trazer mais benefícios. Essas duas perguntas, esses dois quesitos, se eles forem respondidos, você começa a ter uma organização muito boa na sua vida pessoal e automaticamente na sua vida profissional também. E não esqueça, você aprendeu hoje isso, ensine outras pessoas. Eu acho que essa é a nossa grande missão. Se nós queremos transformar o mundo, se nós queremos transformar pessoas, a gente tem que fazer nosso papel de ajudá-las. E sem dúvida, ao meu ponto de vista, a melhor forma de ajudar uma pessoa é dando conhecimento, dando educação para ela. Não esqueça desses detalhes, não esqueça dessas duas perguntas. Se você gostou dessa grande sacada, deixe seu like, nos siga nas redes sociais. Se tiver alguma pergunta a respeito desse assunto, deixa aqui embaixo na descrição ou aqui em cima, não sei bem, mas deixe sua pergunta, deixe o seu like ou deixe ali um outro tópico, um outro assunto que você queira debater ou que você queira que eu converse a respeito aí do ensinando a ensinar. Se você é gestor, se você é professor, se você quer transformar o seu conhecimento em um infoproduto, está nessa jornada de aprender novas técnicas, novas didáticas, aprender novos recursos para ensinar outras pessoas, fique à vontade, deixa aqui na descrição. Eu vou ter o maior prazer de estar aí passando todo o meu conhecimento. E se eu não souber, vou correr atrás aí sem dúvida alguma e vou deixar aí a descrição. Muitas vezes demora um pouco, porque tudo que está acontecendo eu estou respondendo e respondo dentro de uma sequência. Mas certamente vou responder a todos. E eu deixo aqui o meu lema, que é desenvolvendo pessoas que nós desenvolvemos o mundo. Eu acho que é o nosso grande papel como cidadão, é o nosso grande papel como ser humano é ajudar as outras pessoas a se desenvolverem. E assim sucessivamente, uma ajudando a outra, uma ensinando a outra. Foi baseado nisso que foi criado esse programa Ensinando a Ensinar.
muito obrigado, deixo um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo.